Olá, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso programa Lupax Palavra de Vida, um programa do grupo Lupax Business Digital que acontece aqui na Lupax Diaconia Digital. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus possa então iluminar cada dia mais a sua vida e a minha, e que possamos então verdadeiramente colocar a nossa vida nas mãos do nosso Senhor e fazer com que verdadeiramente as transformações necessárias aconteçam em nossa vida nesse tempo todo especial. Pois bem, eu sou o diácono Luciano Almeida, CEO e CVO do Grupo Lupax. Então, desde já, quero te convidar, você que está acompanhando esse nosso programa aqui no Instagram, você curte, compartilha, manda esse aviãozinho para mais pessoas. Mas você que está aqui agora, está vendo esse material no nosso canal do YouTube do Grupo Lupax Business Digital, eu quero te convidar. Já se inscreve, já compartilha, já comenta o que mais te chamou a atenção aqui no nosso programa de hoje. E vamos lá. O nosso programa Lupax Palavra de Vida é um programa no qual nós então fazemos uma breve reflexão acerca do domingo que nós estamos celebrando. Hoje a igreja celebra de forma muito bonita, muito bela e penitencial o terceiro domingo da Quaresma. A Quaresma que é com certeza um tempo especialíssimo de mudança de vida, de metanoia, de mudança das nossas estações, dos nossos maus costumes, fazendo com que a nossa vida saia deste resultado e vá para esse na presença do Senhor. E Deus então vai nos convidando, preparando o nosso caminho, preparando o nosso coração, nossa mente, para que essa conversão ela vá acontecendo através da oração, do jejum, da penitência, da esmola, enfim. E nós somos chamados a uma verdadeira revisão de vida. Como é que eu estou vivendo a minha entrega ao Senhor Jesus? Será que eu sou mais um cristão que verdadeiramente quer mudar de vida e busca todos os dias fazer da sua vida uma vida diferenciada? Ou eu sou aquele cristão que deixa tudo como está, eu vou vivendo desta forma, vou empurrando com a barriga, vou fazendo de conta que sou um bom homem, uma boa mulher, ou alguém verdadeiramente convertido? Não. Deus quer de cada um de nós uma verdadeira justiça, uma verdadeira conversão, que passa pelo reconhecimento que eu e você não somos flor que se cheire. E ao depararmos com essa realidade que é nossa, que é humana, eu e você precisamos ter a clareza de dizer: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar esta vida que eu estou vivendo, porque ela não é digna desta palavra cristão, que quer dizer um outro Cristo. Será que eu e você, será que você, meu irmão, está sendo outro Cristo? Será que você, diácono Luciano, será que o Senhor está verdadeiramente vivendo plenamente o seu batismo? Quando nós falamos isso, é para que eu e você entendamos que tudo que sai da boca de um pregador deve também falar ao coração desse pregador. E aqui vos fala alguém que não quer se aparecer, não quer dizer que sou melhor do que você, mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, não podemos nos acostumar com uma vida de pecado. O pecado, eu e você somos capazes de cometê-los. Não duvide disso. Não dê trela ao demônio, como eu costumo sempre dizer. Porque ele está verdadeiramente, como diz a primeira carta de São Pedro, está como um leão a rugir ao nosso redor. E nós precisamos estar atentos. E só estar atento àquele que vive uma vida verdadeiramente buscando ser convertida, na presença do Senhor, em oração, na busca de entender a palavra de Deus, de ler essa palavra e se alimentar dela, e de um coração aberto para que Deus possa agir. Sabemos que é um caminho também que não é fácil de ser trilhado, mas é um caminho real e possível para mim e para você, até porque o próprio Cristo veio dar a vida por cada um de nós e dizer: é possível, meu filho, é possível, minha filha, viver o extraordinário da entrega ao Pai da sua vida, assim como eu fiz. Deus desceu à face da terra, Deus se fez homem e habitou no meio de nós, experimentando de tudo, não do pecado, para nos mostrar que é possível alcançar a vida celeste. E é esse caminho que eu e você somos convidados, então, a viver
nessa quaresma, né? E Deus, então, na sua liturgia hoje, proposta pela Santa Igreja, vai nos falar verdadeiramente o quão poderoso Ele é e o quão necessário é, diante do poder dEle, nos disponibilizarmos, fazermos com que a nossa vida seja uma vida verdadeiramente de vigilância em direção ao céu. Afinal de contas, eu e você queremos chegar neste lugar. Eu e você acreditamos que o céu é nos esperado, porque o próprio Cristo veio nessa terra, foi morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde está a esperar por mim, por você, meu irmão, e onde há de voltar para julgar a face da terra. E a pergunta é: será que eu e será que você, meu irmão, está com a vida preparada para o encontro com o Senhor? Será que você tem se permitido deixar-se ajudar por Deus? Será que você tem permitido abrir o coração para que Deus possa habitar com todas as suas graças e bênçãos na sua vida? Muitas vezes nós estamos numa dinâmica que não permite esse adentrar de Deus. E devemos lembrar sempre, Deus é um Deus de misericórdia, de justiça, é um Deus onipotente, onipresente, mas Ele vai fazer uma coisa. Ele nunca vai fazer uma coisa, nunca vai invadir o meu coração ou o seu coração, porque Ele é um Deus que pede licença para habitar na nossa vida. É um Deus que quer que eu e você digamos: o que é que você quer que eu faça? É assim que Deus, é assim que Jesus fez em cada milagre que Ele foi vivendo. E eu e você devemos então tomar consciência. Sou eu que preciso do Senhor. Sou eu que preciso dizer: Senhor, a minha vida está sendo uma vida de miséria. Senhor, eu estou vivendo como filho pródigo, comendo porcarias nesse mundo existencial, neste mundo presente, nesse mundo virtual, e só a Tua graça pode me salvar, pode me libertar. E tenha certeza que Deus, como sempre assim o fez, irá se compadecer de cada um de nós e colocará a sua vida, as suas graças toda inteira à nossa disposição. A pergunta é: você quer viver a vida celeste? Você quer viver a vida que leva a tua realidade espiritual e humana para o céu? Então, pois bem, vamos lá então, continuando aqui a reflexão do dia de hoje. As leituras de hoje são de Êxodo 3, de 1 a 8, 13 a 15. O Salmo que nós vamos também refletir hoje aqui foi da missa de hoje, né? Da liturgia de hoje, desse terceiro domingo da quaresma. Ela também, nós rezamos o Salmo 102. A segunda leitura, 1 Coríntios 10, de 1 a 6, 10 a 12. E o Evangelho é o Evangelho de Lucas 13, de 1 a 9. Então eu e você somos convidados a escutar essa palavra. E é interessante que aqui no nosso programa Lupax, Palavra de Vida, nós não vamos fazer uma pregação aprofundada como nós já vimos hoje. Provavelmente eu e você participamos da Santa Eucaristia e bebemos desta reflexão. Mas vamos então nos atentar às coisas bem minuciosas e que são de suma importância para que eu e você possamos viver uma verdadeira escuta, uma verdadeira atenção e possamos colocar em prática na nossa vida. E aqui na primeira leitura, percebemos que o contexto é: Deus fala a Moisés, Moisés que apacentava as ovelhas do seu sogro, e então se depara com a epifania ali, Deus manifestado naquela sarça, e Deus então faz essa presença para Moisés. E ali Moisés é convidado a adentrar um espaço santo. Primeiro, eu quero que vocês prestem atenção. Moisés apacentava outras ovelhas. Moisés apacentava um outro povo, digamos assim, queremos fazer mutatis mutandis. Mas aqui é interessante ver que Deus se dirige a um dos seus servos para dizer: filho, eu quero você comigo na minha jornada. E a jornada deste Deus, um caminho que é o próprio Deus presente para nós em nossa vida, Ele nos propõe uma grande misericórdia, porque Deus se compadeceu do seu povo. É interessante que a leitura vai dizendo, né? E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que me conhece e te conhece. Deus é um Deus que conhece o seu sofrimento. E a pergunta é: será que nós temos clamado a Deus para que Ele venha em socorro dos sofrimentos em nossa vida? Para que Ele possa nos socorrer?
Será que eu e você abrimos o nosso coração para acolher também essa revelação, essas graças que Deus vai nos dando e dizendo, filho amado, filha amada, eu quero que você saia desse lugar, porque eu escutei a tua oração. Ele com certeza, meu irmão, minha irmã, escutou e escutará sempre a sua oração. E a pergunta é, será que eu e você temos um coração sensível para escutar, para acolher este Deus que reverentemente vem até nós? É um Deus de kenosis, é um Deus que se rebaixa para dizer, ó filho, diz lá ao meu povo que eu estou atento ao sofrimento dele. E essa é a realidade que Moisés, então, é envolvido. E aqui eu quero chamar a atenção, de certa forma, a gente aprende também um procedimento do dia a dia, né? Um procedimento de estar bem num lugar para encontrar a Deus. Perceba que Moisés estava em qualquer lugar e ele adentrou um lugar santo. Ei, o Senhor disse assim, o Senhor viu que Moisés se aproximou para observar e chamou do meio da sarça dizendo, Moisés, Moisés. Ele respondeu, aqui estou. E Deus disse, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Aqui não tem como não rezarmos a terra santa que nós visitamos todos os dias, todos os domingos, que é o templo do Senhor, que é a casa de Deus, que é a santa e amada igreja. Aqui agora dizendo templo, esse lugar especial. Também lembrar que Deus nos chama a viver a experiência de encontrá-lo no templo, nesse espaço sagrado, nesse espaço santo. E quantas são as vezes que eu e você nos dirigimos de qualquer forma para esse lugar. Ei, irmão, ei, irmã, aqui de certa forma Deus já vai nos ordenando, Deus já vai nos ensinando em sua pedagogia que nós não entramos nos lugares de forma igual. Eu não posso entender os lugares misteriosos que eu piso na minha vida de qualquer jeito. Primeiro, o templo do Senhor. Como é que você se dirige ao templo do Senhor? Como é que você vai à missa? Uma pergunta tão básica, né? Mas quantos homens, a gente vem agora da experiência também da paróquia, a gente vai vendo alguns homens que vão para o templo de qualquer jeito, de camisinha, de bermuda, de chinela arrastando. Ei, meu irmão, esse lugar é santo, esse lugar é sagrado, esse lugar é o encontro dos encontros que você vai. E como é que eu e você temos então tratado e a reverência que temos colocado ao estarmos nesses lugares? O templo do Senhor, a igreja, não é qualquer lugar, não é qualquer espaço. Então que eu e você possamos também aprender nessa primeira leitura de hoje, essa reflexão. Eu devo estar nos lugares de forma digna com que cada lugar me pede estar. E aqui também nós devemos lembrar a nossa casa. A nossa casa é um templo santo. A nossa casa é o lugar onde a primeira catequese acontece, onde a vivência do amor ágape deve viver inteiramente. E a pergunta é, quais são as roupas que eu tenho utilizado para viver neste lugar? Quais são as formas que eu tenho me colocado para estar verdadeiramente pleno e como um servo do Senhor na minha casa? Na minha casa. Quais são as palavras que eu tenho, quais são as roupas das palavras que eu tenho utilizado para dialogar com as pessoas nesse lugar? Quais são os modos que eu tenho utilizado para estar com as pessoas nesse lugar? Porque assim como Moisés, eu e você somos chamados a testemunhar essa presença de um Deus que se faz todo ao nosso inteiro serviço, todo atendendo às nossas necessidades, mas é um Deus também que nos pede uma metanoia, uma mudança de vida, porque é um Deus que vai nos educando, na sua pedagogia, nos mostrando aquilo que é digno de nós. E a nossa casa e o seu templo, né? Você também, agora olhando para você, como é que você tem se cuidado? Como é que você tem cuidado do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, do seu pensamento, de todas as dimensões que nós temos na nossa vida? Este corpo é um templo santo. Como você tem cuidado desse templo santo? Com a dignidade que ele merece, com a reverência que ele merece, porque ele é a imagem e semelhança deste Deus Todo-Poderoso, que diz, olha, este lugar onde eu habito é um lugar santo, e se ele habita em nós, como é que está esta casa, este templo, esse espaço santo? Que nós possamos também aprender essa realidade hoje, dentro desse ensinamento do Senhor. E aí a leitura ela vai continuando e nós vamos também aprendendo, né, que esse Deus é o Deus que se apresenta para nós, é o Deus que se dá nome.
eu sou aquele que sou. Nós adoramos, seguimos, vivemos plenamente uma vida destinada a estar no eu sou. Eu sou filho amado deste Deus que é, aquele que era, aquele que vem, aquele que há de ser sempre. Aquele que simplesmente é. Sem medidas, sem métricas que o humano possa, digamos assim, vislumbrar. A não ser aquilo que o seu filho amado, né, por si mesmo se revelou enquanto Deus presente no meio de nós. Mas para dizer que Deus se revela a cada um de nós. E a pergunta que fica também para nós é: será que eu tenho permitido, você tem permitido que Deus se revele a você? Que Deus se apresente a você como aquele que é, que era e aquele que há de vir? Aquele que eu sou, aquele que sou. Então que você também possamos aprender de Deus, que este Deus é um Deus que tem nome. Este Deus é um Deus que se inclina e nos chama a viver uma vida diferente. Esse é um Deus que com certeza vai nos apacentando, tanto na sua presença espiritual, como na presença dos seus filhos e filhas que passam pela sua vida e que vão deixando sinais da graça de Deus na nossa história, na nossa existência. Que eu e você então estejamos atentos a essa realidade. E essa leitura ainda vai nos dizer: este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Aqui também fica para nós um ensinamento. Será que eu tenho me aberto para a graça de Deus, para viver uma vida nova em Deus, para ser um missionário de Deus assim como Moisés, para acolher as graças e bênçãos que Deus tem colocado na minha vida e para fazer o seu nome conhecido e amado na face da terra, a ponto de que as próximas gerações possam saber também, através da minha vida, através do meu testemunho, através do meu dinamismo e da minha conversão de vida, tenham percebido que há um Deus grandioso que nos ama, que nos acolhe? Será que eu tenho sido um transmissor, um canal da graça de Deus para que Ele possa alcançar outros corações de geração em geração? Será que as pessoas ao seu redor conseguem perceber Deus na sua vida? Lembrar também que nós somos evangelizadores. Onde quer que estejamos, onde quer que estejamos posicionados, Deus deve falar através da nossa vida. É fácil? Eu e você sabemos que não é fácil. Eu e você sabemos que nós não somos flor que se cheire. Mas o tempo da Quaresma é esse convite, meu irmão, minha irmã, este tempo de conversão, esse tempo de metanoia, tempo de mudança, é que vem então nos convidar a viver esse extraordinário na presença do Senhor. E aí é que o salmista vai dizer com muita beleza: pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Este é o Deus do qual eu e você adoramos. Este é o Deus que habita no nosso meio, que habita no templo santo, sagrado, que habita em cada um dos sacramentos dos quais experimentamos de forma muito especial, que participamos, como a confissão e a sagrada Eucaristia. Que eu e você então possamos, tomando posse dessa palavra, desta presença de Deus, possamos então nos colocar a caminho de uma vida nova, uma vida diferente, uma vida transformada, porque Deus quer fazer coisas grandiosas através da minha vida e através da sua. Agora cabe a nós, como eu dizia lá no início, será que eu tenho permitido que Deus habite na minha casa? Porque Ele é um Deus que pede licença. Ei filho, ei filha, eu estou pedindo licença hoje para adentrar a sua vida. E cabe a mim e a você acolher este Deus, no modo de ver, no modo de enxergar, no modo de conviver com as pessoas, no modo de buscar a palavra dele, mudar, metanoia, mudança. Que você tenhamos então essa coragem. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, também vai nos dizer: precisamos ter um zelo e um cuidado constante enquanto aqueles que se dizem amantes do Senhor, cristãos, verdadeiramente seguidores do Cristo, porque este Deus é um Deus que nos chama, é um Deus que cuida de nós, né? E ele vai dizer: irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, de todos passaram pelo mar. Mas esses mesmos irmãos, ele faz uma alusão, né, ao deserto.
Todos estavam sob a nuvem de Deus. Todos estavam, digamos assim, sob a guarda de nosso bom Deus. Mas eles, mesmo estando no lugar privilegiado que Deus deu para mudarem de vida, eles não mudaram dos seus procedimentos. Eles não mudaram os seus maus costumes. Eles não estavam dispostos a viver um caminho novo na presença do Senhor e sofreram, então, as consequências disso, que foi a morte no deserto. Não experimentaram a Terra Santa. Tiveram a promessa. Caminharam inicialmente em direção à promessa, mas não chegaram à promessa pela dureza do coração, pela ignorância de não aceitar a presença de Deus, por murmurar e não agradecer as graças e bênçãos que Deus tinha dado àquele povo lá no deserto, durante a sua caminhada de 40 anos, vivendo então essa experiência de transformação de vida. E até quando nós viveremos uma vida que não é digna de nós cristãos, uma vida que não é digna da sua família, uma vida que não é digna do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Deus te chama hoje, meu irmão, Jesus te chama hoje, nessa quaresma, para que eu e você possamos então trilhar um caminho diferente. É necessário viver um caminho diferente. E aqui Paulo vai dizendo também, nós que estamos na igreja, nós que estamos todos os dias no ministério, na igreja, enquanto servidores, dentro de uma pastoral, dentro do movimento, nós que estamos no templo todos os domingos, devemos ter atenção, porque o fato de estarmos na igreja não quer dizer que estejamos plenamente salvos. Nós precisamos converter as nossas atitudes todos os dias. Muda de vida, transforma essa vida medíocre que você tem vivido, viva uma vida nova. Jesus te convida a sair dessa miséria que você está escolhendo todos os dias e escolher viver na graça. E quantas vezes, meu irmão, eu e você escolhemos a porcaria existencial, aquilo que é oferecido muitas vezes por Satanás nos nossos caminhos. Atenta, acorda, povo de Deus. É sobre isso. Então que nós possamos, como Paulo diz, com muita sabedoria no final da leitura de hoje, lá no versículo 2, diz assim: portanto, quem julga está de pé, tome cuidado para não cair. Essa mensagem é forte demais. Eu e você não estamos prontos. Nós estamos nos aprontando, nós estamos nos transformando, sendo lapidados todos os dias. Então, claro, o fato de estarmos na igreja, já buscando, com certeza é um passo muito importante. A gente não deve aqui pensar que o fato de não sermos melhores do que os outros nos leva então para um lugar de afrouxar o caminho em direção ao céu que nós estamos vivendo. Não, continua. Se está em direção ao céu, continua. Se está em direção a buscar viver verdadeiramente uma vida de conversão, continua. Uma vida de busca do sacramento, continua, pelo amor de Deus. Não para não. Se cair, levanta, vai confessar, vai iniciar de novo a caminhada, mas não pare. Não pare. E você que tem conseguido viver uma vida estável, na busca de Deus ali, que não se deixe tomar por orgulho, que não se deixe perder a vigilância, que é isso que Paulo está nos dizendo. Vigiar sempre, porque, infelizmente, o demônio está ao nosso redor como leão, né, preparado em algum momento para nos acertar. Então que eu e você tenhamos essa clareza, que essa quaresma, esse convite para vivermos essa experiência. E já nos dirigindo para o final da nossa reflexão de hoje, desse programa Lupax Palavra de Vida, eu quero te convidar desde já a, se você não se inscreveu, se inscreva agora nesse canal do YouTube do grupo Lupax Business Digital. E se você está vendo também esse material pelo Instagram, eu peço a você, curte, comenta e manda esse aviãozinho para mais pessoas, para que elas possam também rezar e refletir conosco através deste conteúdo religioso. Então eu quero te convidar agora a refletir comigo, continuar essa reflexão através do Evangelho. No Evangelho é muito forte. Jesus nos dá hoje aquele puxão de orelha, continuando aquilo que Paulo vai nos dizendo. Você acha que você está pronto? Você acha que você é melhor do que outra pessoa porque você está dentro da igreja, está vivendo o sacramento? Não. Fique atento, fique atenta. Ah, eu sou diácono. Ei, e o quê? Busque viver uma vida de conversão, diácono. Ah, eu sou sacerdote. Ei, sacerdote. Busque viver uma vida de conversão diária. Na dignidade que Deus te chamou a viver. Ah, eu sou bispo. Ei, seu bispo. Ei, reverendo, reverendíssimo, excelentíssimo reverendo. Viver a conversão. Ei, irmão, irmã, leigo, leiga, consagrada.
Ei, você consagrado, monge, monja, enfim, somos chamados hoje pelo Senhor dizendo assim, olha, você lembra daquele povo que morreu lá, né, que sofreu aquelas agruras lá? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Procurem viver uma vida de conversão, procurem viver uma vida digna. Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Olha que palavra dura, mas necessária, o nosso Senhor nos diz. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aí ele vai repetindo, né? Se você viu fulano de tal viver aquela miséria que ele está vivendo nas drogas, uma vida de prostituição, uma vida de pornografia, uma vida de não conversão, uma vida de traição, seja qual vida seja, que você olhe e diz assim, olha que vida horrível, cuidado, porque aquele irmão, aquela irmã não é pior do que você, ele pode se converter, e a pergunta é, cuidado você que está de pé para não cair, porque se você não se converter, como diz o nosso Senhor, não sou eu que estou dizendo, né? Ele diz, ó, Cotton, ele porém respondeu, aqui, ó, do mesmo, ireis morrer. Jesus fala duas vezes, né? Aqui ele diz assim, mas se vós não vos converterdes, lá no versículo 3 e no versículo 5, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Ele vai dando, né, sinais de que nós precisamos estar atentos no nosso processo de conversão. É conversão diária, é todo dia. É todo dia buscar o céu, é todo dia buscar as coisas do alto, para que verdadeiramente Deus possa perceber em nós os frutos necessários para chegarmos ao céu. Deus quer de nós frutos elevadíssimos. Deus não quer uma vida medíocre em nós. Deus não é um Deus de mediocridade e não quer que os seus filhos vivam de mediocridade. Jesus Cristo não é um filho, não é Deus feito homem para viver na mediocridade. Não viveu na mediocridade e Ele quer que nós, seus seguidores, também não vivamos na mediocridade. Então precisamos estar atentos. Mude o coração, se converta. Diácono, se converta também, mude de vida. O que é que precisa ser mudado? Transforme, tenha coragem. Bata seu joelho no chão, viva uma vida nova. Não existe cristianismo de mais ou menos, de quase lá. Não. Ou você é quente ou você é frio. Se não morno, o Senhor vomitará. E a pergunta é, o Senhor vai vomitar a sua vida ou vai realmente te colocar num lugar digno para você? Isso tudo depende de você, de sua adesão. O que é que você quer que Jesus faça na sua vida? Como ele perguntava para cada um, né, dos que ele fazia o milagre. O que é que você quer que eu faça? Então que você tenhamos essa clareza e que possamos ser uma verdadeira figueira que dá frutos e que não fique aí ameaçada de ser cortada e jogada fora porque não damos frutos, né? E aí que possamos então perceber também, finalizando, que Deus é um Deus de paciência. Deus é um Deus de muita paciência conosco. Você sabe o quanto Deus tem sido paciente com você. Eu sei o quanto Deus tem sido paciente comigo. Isso para nos mostrar que nós somos filhos amados, filha amada, filho amado de um Deus que misericordiosamente se rebaixa, vem até nós dizendo, filho, você me pertence, não esqueça isso. Então que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos dar frutos e frutos abundantes para a nossa vida, para a vida daqueles que nos cercam em nossa família, que a nossa família seja uma família frutuosa em Deus, que a nossa comunidade eclesial seja uma comunidade frutuosa em Deus, porque a sua vida está uma vida verdadeiramente convertida para o Senhor. Não é uma vida de faz de conta, não é um cristianismo de faz de conta, mas é um ser humano, nada mais que humano, que busca nas suas quedas, nos seus levantes, buscar perseverar em direção ao céu, tá bom? Esse foi então o nosso programa Lupax, Palavra de Vida de hoje, e desde já quero te convidar. Você está aqui no espaço da Lupax, eu quero te convidar aí no Instagram, onde tiver o Instagram Lupax, pode ir lá porque é do nosso grupo Lupax Business Digital. E aqui você está no Lupax Diaconia Digital, esse espaço religioso, esse espaço que é utilizado para você e sua família terem então a possibilidade de estudar teologia, de estudar filosofia, de se lapidar enquanto cantor, salmista, você que quer tocar teclado, quer tocar violão, várias formações são colocadas aqui para que você possa servir e servir bem para tornar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo conhecido e amado. Então eu quero te convidar, clica no link da bio, vai lá no link da bio, conhece então o nosso espaço formativo e vamos juntos nessa jornada de tornar o nome de Jesus conhecido e amado, mas acima de tudo com muita qualidade. Eu sou o diácono Luciano Almeida, estou com você aqui nesse espaço
chamado Lupax Diaconia Digital, e esse foi o nosso programa Lupax Palavra de Vida. Acolha agora a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre toda a sua existência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, glorifique a Deus com a vossa vida. Vá em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Amém. When